Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês. E se você quer deixar seu inglês na ponta da língua, independente da sua idade ou do seu nível de inglês, então olha, já se inscreva nas minhas redes sociais e olha, deixa o seu joinha para eu saber que você quer mais conteúdos como esse. Na aula de hoje, que vai ser prática, bem prática, rápida, nós vamos falar sobre 20 expressões super usadas em inglês para você arrasar. Sabe quando você falar aquela expressão, você vai deixar os estrangeiros assim, ó, não acredito que essa pessoa sabe, falou isso. É para arrasar mesmo, tá? E olha, se você não me conhece, eu sou Luciana Napp, professora de inglês desde 1996. Eu estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford e eu já morei, estudei e dei aulas em 5 países: Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália e Brasil. E aqui do meu lado está a voz não misteriosa, que é o Prof. Riva, o Mr. Rocha, tá? Que ele se empolga, é só para tocar só na introduçãozinha, mas pode continuar ainda, tá? Por que eu falo voz não misteriosa? Quem vem para o Zoom com a gente conhece o Prof. E também ele faz alguns vídeos comigo aqui de frente para a câmera, tá? Então, olha só relembrando que você que está ao vivo, depois que terminar, tá, essa aula, quando eu falar bye, se a, você já entra no link que está aqui no primeiro comentário afixado ou também afixado aí no chat, ok? Você que está me vendo no Face ou no Insta, quando eu falar o bye, se a, ou antes, um pouquinho antes, vem pro YouTube para você poder clicar, né, no link do Zoom. Por quê? Porque no Zoom você pode praticar, tirar suas dúvidas com a gente e ainda se divertir, tá? Você que está vendo no gravado, saiba que toda terça-feira às 18 horas tem uma super aula de inglês, ok? Então, vamos deixar os estrangeiros de boca aberta? Bora! Bora arrasar no inglês? Arrasar! Vamos arrasar, então. Então, olha só. Primeira expressão super usada, tá? Que você pode fazer para elogiar uma pessoa. Então, sabe quando você quer falar assim, uma pessoa, meu, você é demais, você, uma pessoa, sabe, você é demais, você arrebenta, né? Você fala, you rock, tá? Então, isso não... Lembre-se que, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Você, um dos segredos, assim, enormes, né? Para você cada vez mais melhorar no seu inglês é pensar em significados e não tradução. É como se eu falasse assim, vamos supor, um estrangeiro está aprendendo português e ele ouve alguém falar que, fulano fala pelos cotovelos. Se ele tentar, ao pé da letra, não, falar pelos... Como assim, falar pelos cotovelos? Então, o que ele tem que saber? Que falar pelos cotovelos significa falar demais, não é isso? Opa! Então, você tem que saber significado, porque senão, you rock. O que significa? Aliás, o que significa não? Qual é a tradução literal disso? Não pense nisso, é no significado. Então, se você quiser falar para uma pessoa, olha, você é demais, sabe? No sentido assim, ó, pessoa maravilhosa, você é fera, você é maravilhosa. You rock, tá? Então, você fala isso. Vamos repetir? You rock. Ó, very good, very good. Vamos lá. Essa daqui, nós temos uma expressão parecida em português. A gente fala, às vezes, tá chovendo canivete, né? Canivete. Sabe quando tá chovendo pra caramba, né? Pé d'água. Aquele pé d'água, eles falam o quê? Que está chovendo gatos e cachorros. Aí você vai me falar, credo, mas não faz sentido falar que vai estar chovendo gato. E faz sentido chover canivete também, né? Falar pelos cotovelos. Cair um pé d'água, né? Cair um pé d'água, né? Que raio de pé d'água é esse? Então, não pense nisso. Pense assim, ó. Não é aquela coisa, não faz sentido. Você tem que aceitar o idioma como ele é. Isso é muito importante e pensar sempre em significados. Então, it's raining cats and dogs. Significa que está chovendo muito, está caindo aquele pé d'água. Você imagina, né? Você tá ali com um estrangeiro, que pode estar aí no Brasil, né? Uma pessoa que só fala inglês, não,
Ou você ir num país de língua inglesa com um amigo, uma amiga, e de repente cai aquele toró. Tem o toró também que a Toró, gente é. fala, né? Cai aquele Isso. toró e você fala, wow, it's raining cats and dogs. Olha, a pessoa vai falar, ah, caramba! É a mesma coisa quando você vê estrangeiros falando, né? Coisas do tipo, ah, fulana fala pelos cotovelos, você vai falar, nossa! A pessoa, né, sabe usar expressões, tá? Então é esse o significado. Vamos repetir? Então vamos lá. It's raining cats and dogs. Very good, very good. Então vamos lá. Agora, esse daqui é interessante, tá? Por quê? Porque sabe quando começa a acontecer uma. Parece aquele filme Desventuras em Série, né? Às vezes acontece uma coisa ruim, acontece outra, aí você fala, nossa, olha, quando começa a acontecer é uma atrás da outra, né? Quando você pensa que não pode piorar, a coisa piora. Então, eles falam no sentido assim, não, quando chove, transborda, né? Mas o sentido é que quando aquele, sabe, você acontece uma coisa, sei lá, você tá lá com os amigos, você tá contando, olha, e aí eu saí, e aí o carro passou, me molhou inteiro, aí eu pisei no chiclete, aí meu sapato ficou lá, aí saiu a meia do pé, enfim, aí começou a acontecer uma coisa. E aí você fala, when it rains, it pours, tá? Então, olha, quando chove, transborda, mas no sentido assim, quando começa o problema, aí acontece outro, sabe? Então, às vezes, é interessante isso, né? Porque, às vezes, o cara, no mesmo mês, quebra o carro, fica doente, perde, sei lá, o filho perde a mochila da escola, enfim. E aí vem aquela sequência de problemas, Fala né? quando a desgraça nunca vem sozinha, né? Então é uma coisa puxa a outra. Então é esse sentido, tá? Então vamos repetir. When it rains, it pours. Very good, very good. Agora, olha essa daqui. Essa daqui eu acho muito bonitinha. Sabe por quê? Porque a gente fala tal pai, tal filho, né? Então, às vezes, você vê uma criança fazendo alguma coisa, ou o pai, enfim, e você fala assim, nossa, tal pai, tal filho, né? Você quer falar isso? Então, a expressão é like father, like son. Então, imagina que você tem um amigo, né? Você conhece uma pessoa, tá o filho ali, né? Vocês estão ali num ambiente falando inglês, e aí você solta uma dessa, né? Você vê que o filho tem o mesmo jeito do pai, o pai faz as coisas, né? Às vezes é um andar, é um falar igual, e aí você fala like father, like son, né? Então, tal pai, tal filho. Então, esse a gente tem uma bem similar em português. As outras também, né? Mas é que a gente Isso aí, fala meu filho diferente. adora falar pra mim isso aí. Nossa, Só que fala em espanhol, né? ele fala em espanhol, tá? Então, olha só, vamos repetir? Like father, like son. Very good, very good. Agora, ó, deixa eu só fazer um comentário, né? Você fala assim, like não é gostar? Não, nesse sentido ele não é, tá? Inclusive eu tenho aulas que eu mostro, né? Você usando like com outros verbos na frase. Então, like nem sempre é o verbo gostar. Às vezes ele é uma palavra na frase. E aqui é tal pai, tal filho. Como o pai, como o filho. Tá? Tal pai, tal filho. Ok? Essa daqui, essa nós temos também uma em português, só que é bem, assim, é de uma outra maneira que nós falamos, mas é o mesmo sentido. Sabe, às vezes, quando você fala uma coisa tipo assim, nossa, hoje o dia tá lindo, né? Daqui a pouco faz uma trovoada e começa a chover. Aí você fala, ô boca, o que eu fui falar, né? Só abrir a boca. Foi só abrir a boca que a coisa já aconteceu ao contrário. Então, eles falam spoke too soon. Ou seja, falei cedo demais, né? Porque eu falei, pô, tá um dia lindo e de repente começa a chover, então é assim que eles falam, spoke too soon, ok? Falei cedo demais, mas no sentido, boca, né? Acabei de falar a coisa, né? E aí aconteceu outra. Então vamos repetir? Spoke too soon.
Very good, very good. Olha, só relembrando, tá? Que para você que está ao vivo aqui nos acompanhando, depois da aula, você entra no link que está aí, tá bom? No YouTube, no primeiro comentário do vídeo ou afixado no chat, para vir praticar, tirar dúvidas e se divertir com a gente, comigo e com o professor Riva. Opa! Né? E para você que está vendo no gravado, toda terça-feira tem uma super aula de inglês e depois você pode vir para o Zoom conosco, ok? Vamos lá. Gente, esse daqui tem uma história para contar dessa aqui. Olha, eu tô falando de uns 20 anos mais ou menos, quase 20 anos aí para trás. Eu fui morar em Nova York, né? Prof. Riva e eu moramos em Nova York, ok? E o que que acontece? Naquela época, não tinha internet, como você tem hoje, que você vai no Google pesquisar. O máximo que você pode tentar, se uma palavra que você não conhece, consultar um dicionário, enfim. E aí, o que acontece? Nós víamos classificados, né? De anúncios para comprar coisas, para, por exemplo, alugar apartamento, enfim. E nós víamos muito isso daqui, ó. Essa sigla, ASAP, tá? E aí, eu não sabia o que era, tá? E aí, eu fui e falei assim, olha, falei para um americano, tô vendo sempre em anúncio de jornal, né, que tem essa palavra ASAP. O que que significa? E aí, o que que ele me explicou? Que ASAP significava o quê? As soon as possible, é a abreviação, tá? Por o mais rápido possível, tá? Significa isso, as soon as possible. Por quê? Porque no jornal, quando você vai pôr um anúncio, você tem que pagar, né? Por palavra, por letra. Tem um número máximo de caracteres que você pode usar. E até hoje, na internet também. Às vezes você vai fazer um comentário, você vai escrever alguma coisa, tem um número máximo de caracteres, de letras, né? Que você pode colocar. Então, no jornal, a pessoa às vezes estava alugando um apartamento, ASAP, punha lá. O mais rápido possível. Vendendo alguma coisa, ASAP, o mais rápido possível, tá? Então, é isso, a pessoa tem urgência, o mais rápido possível, tá? O que que acontece? Acontece que as pessoas usaram tanto isso, tá? As soon as possible, que muitas vezes na hora de falar, eles também falam ASAP. Olha, Luciana, vamos supor, tô num diálogo em inglês, eu preciso não sei o que lá, ASAP, tá? Então, às vezes, o que aconteceu é que eles adquiriram, né? Acabaram pegando isso daqui que era da escrita e às vezes falando. Nem sempre você vai ouvir alguém falar as soon as possible. Você vai ouvir também ASAP. Então, vamos repetir os dois? Vamos lá. ASAP. Very good. Agora aqui, ó. As soon as possible. Good job. Agora aqui, ó. Esse nós temos um bem parecido, né? Tá? Só que fala matar coelho com... 2 coelhos com uma cajadada só, né? Coisa feia, né? Oxi. Quer ver o cara conseguir matar 2 coelhos com uma cajadada só, pegar o coelho. Eles falam o quê, né? Quando você fala isso, é o mesmo significado em português de, né? Você faz uma coisa e já consegue resolver outra, né? 2 coisas assim. Poxa, tô matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? Eles falam kill 2 birds with 1 stone. Então, é matar 2 pássaros com uma pedra. Nesse significado, tá? Então, vamos repetir? Vamos lá. Kill 2 birds with 1 stone. Very good, very good. Olha, esse eu acho que a gente tem a nossa igualzinho, né? Ah, um passarinho me contou, né? Então, às vezes a pessoa tem né? Um passarinho me contou que hoje é teu aniversário, né? E às vezes esse passarinho é o Facebook, é né? É uma rede social, tá? Então, eles falam isso, tá? Olha, um passarinho me contou, então é a little bird told me. Então, um passarinho, um pequeno pássaro, um passarinho, told me, me disse, me contou, tá? Então, é nesse sentido. Então, vamos repetir? Lembrando que você vai completar a frase aqui, tá? Eu só tô colocando a expressão e aí você vai contar aí o que vai dizer pro estrangeiro o que o passarinho te contou, tá bom? Mas vamos repetir então?
A little bird told me. Very good, very good. Ah, olha, essa é legal, tá? Por quê? Porque às vezes, se a pessoa tá te fazendo muita pergunta, tá? E aí, por exemplo, e isso, e aquilo? E o que você faz no seu trabalho? Que hora que você entra? Que hora que você sai? Quanto você tá ganhando? Enfim, vai fazendo um monte de pergunta e você pode, né, ou na brincadeira ou não, enfim, você pode falar Curiosity killed the cat. Olha, a curiosidade matou um gato, tá? Então você tá muito curioso ou muito curiosa, não é isso? A gente tem alguma coisa... Pessoal que tá aí no chat, tem alguma expressão similar em português? Eu não tô lembrando agora. Se eu não me engano, cara, tinha uma de curioso morrer um burro, né? O de pensar morrer um burro. De pensar, eu acho que é de pensar morrer um burro. Mas enfim, gente, tem alguma coisa similar em português? Vocês podem responder aí no chat, por favor, né? Então, já sabe. Você pode dizer, se você tem vamos dizer assim, você é chegada à pessoa e você quer realmente dar um fora, né? Ou não, nem é chegado, mas quer dar um fora, você pode falar. Ou pode falar na brincadeira, né? Tá? A curiosidade matou o gato. Então, vamos repetir? Curiosity killed the cat. Very good, very good. Essa daqui eu usei esses dias, tá? Por quê? Porque eu tava contando uma história com uma amiga minha americana e e eu falei, e pra encurtar a história, né? A gente fala assim, pra encurtar a história, às vezes alguém me pergunta, como é que você conheceu o Riva? Como é que foi? Como é que vocês começaram a namorar? E aí você fala assim, eu conheci, mas pra encurtar a história, foi isso, tá? Então, é essa maneira de falar assim, pra encurtar a história, eles falam to make a long story short, tá? Então, esse a gente realmente tem em português, né? Para encurtar a história, foi isso que aconteceu. Então, vamos repetir? To make a long story short. Very good. E aí você vai completar contando a história resumidamente, né? Porque se você falar não isso... adianta falar isso, né? Se você falar isso e ficar 2 horas falando... Nossa, ainda bem que você reduziu, hein? Ainda bem que você encurtou a história. Ai, meu pai. Olha só, tô até vermelha, gente. Se deixar, agora eu caio na risada. Mas é isso mesmo, né? Ainda bem que você encurtou a história. Agora, olha só. A gente se diverte, né? Não tem como você dar uma aula e não ter uma... Não, que eu vejo algumas coisas, eu lembro de alguns personagens que já passaram pela minha vida. E eu conheço pessoas que, às vezes falam, não dá pra... tô terminando. Aí você fala, não, é que eu tô com... Não, é só, peraí. Né? E aí a pessoa vai e fala 2 horas, enfim. Mas tudo bem. Olha, essa daqui é muito legal, tá? Eu até afastei aqui do número 11, porque senão ia ficar muito 11, 24 sets, né? Então, 24/7 é uma expressão que é o quê? 24 horas, tá? Por dia, 7 dias por semana. Então, ou seja, tem lugares que funcionam, eles colocam assim, 24/7, tá? Então, você sabe assim, se tiver lá um supermercado, alguma coisa que tiver escrito assim, é porque funciona todos os dias, tá? 24 horas por dia, todos os dias. Não fecha, tá? E às vezes, tem gente que fala assim, que, por exemplo, um trabalho... né, ser mãe. Ser mãe é 24/7, né? Dono de casa, 24/7, né? Então, é isso, tá? Então, 24 horas por dia, 7 dias na semana, ok? Vamos repetir, então? 24/7. Very good, very good. Olha, essa a gente tem uma igualzinho, né? É igualzinho. The tip of the iceberg, tá? É a ponta do iceberg. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa, por exemplo, a gente pode comentar alguma coisa assim, por exemplo, olha,
começou um rumor aqui na Europa que vai ter isso, aquilo, já tá gente indo pra rua protestar. Aí alguém pode falar, né? Olha, this is the tip of the iceberg. Olha, isso é só a ponta do iceberg. Tem coisa pior vindo por aí. Ou em qualquer outra situação, né? Tá? Então, nós temos essa expressão em português, né? Essa vocês lembram, né, pessoal do chat? A ponta do iceberg, né? Então, essa só tá vendo pontinha ali. Tem coisa bem maior vindo por aí, tá? Ou por detrás disso daí. Então, vamos repetir? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Você quer beber uma aguinha, prof? Não? Vamos lá. Vamos repetir, então? The tip of the iceberg. Very good, very good. Olha, essa é legal, ó. So far, so good, tá? Até agora, tudo bem, né? Sim, tá tudo até bom. aqui, até aqui, tudo bem. Então, às vezes a pessoa fala assim, sei lá, uma pergunta do tipo assim, você tá gostando... Uma vez uma empresa multinacional que o Riva trabalhou aqui na Europa perguntou, e aí, você tá gostando de trabalhar aqui? E ele respondeu, so far, so good. Até agora, até aqui, tudo bem, né? Ou seja, tudo ok. Então, nesse sentido, a gente tem alguma coisa similar em português? Até agora tudo bem. Até agora, perfeito. Tudo perfeito, né? Às vezes você tá num atendimento, né? Num restaurante e vem a pessoa assim, tudo bem, você tá sendo bem servido. So far, so good, né? Uhum. Ok? Vamos repetir? So far, so good. Very good, very good. Vamos lá, estamos quase acabando, tá? Então vamos lá. Essa eu gosto. Essa eu gosto. E tem uma em português que, pra mim, é similar. Vocês, se tiver outra similar, me comentem aí no chat, tá? Pode me comentar o pessoal também do Insta, do Face, enfim. Olha só. When pigs fly. Quando porcos voarem, tá? A nossa é tipo assim, no dia de São Nunca. Alguma coisa assim, né? Eu lembro dessa expressão, no dia de São Nunca. Então, vamos supor que eu fale assim pro Riva. Ai, Riva, vou parar de comer massa. Vou parar de tomar sorvete. E ele fala, when pigs fly. No dia de São Nunca, minha filha. Tu não vai parar nunca, tá? É um exemplo, né? Então, when pigs fly, tá? Então, é isso, nunca. Não vai acontecer. Porco vai voar? Não. Então, isso não vai acontecer. É improvável, tá? Tem alguma outra? Eu lembro só do dia de São Nunca. Você lembra de outra coisa? Eu não tô conseguindo lembrar não, mas tem sim. Tá. Alguma coisa relacionada com voar também, se não me engano. Ah, é? Bom, isso eu só lembro mesmo quando a galinha cria dente, né? Ah, é? Essa eu não tô lembrando, não. A galinha cria dente, acho que sim. Tá. Então, vamos repetir? When pigs fly. Good job. Bom trabalho. Olha esse a gente tem igualzinho. Igualzinho. O gato comeu sua língua? Então, você tá lá, né? E acho que principalmente com crianças, né? Uhum. Mas cuidado, tá? Você não vai falar isso com filho de estranho, com gente que é filho de estranho, não. Com criança que você não conhece, tá? Você pode também falar para adultos, não tem problema, né? Às vezes você tá falando, e a pessoa só tá Pode ser até um amigo seu, e você, a pessoa, né? Aí você pode falar, cat got your tongue, tá? Aqui, gramaticalmente falando, isso daqui é uma construção gramatical incorreta, tá? Mas na hora de falar, é assim que eles falam e é aceitável. Uma coisa, às vezes é um idioma escrito, né? E o idioma falado. Por exemplo, você não fala do jeito que você escreve numa redação, que se escreve um livro. Não, no dia a dia é outra coisa, tá? Então, você pode falar, né? O gato comeu sua língua, né? Então, essa é a nossa equivalente. Vamos repetir, então. Quer falar alguma coisa, Riva? Essa expressão aí tem no filme do Spider-Man, acho que é com o Tobey Maguire, que o duende pega ele e fala, what's happened now? Cat got your tongue? Tá vendo? Então, olha só. Para quem já viu o filme, se pode até rever
e saber e ver essa cena, você vai ouvir. Então, eu não lembrava disso, tá? Então, vamos repetir? Cat got your tongue? Very good, very good. Nossa, o Riva, ele tem, assim, frases e frases e, às vezes, diálogos inteiros de filmes que ele sabe. Eu fico impressionada, tá? E é muito... Olha, é por isso que também é muito bom você assistir, tá? Filmes, séries, ouvindo em inglês. Pode colocar, pode deixar principalmente quando você é iniciante ainda intermediário, pode deixar a legenda em português, não tem problema não. O importante é você ouvir o inglês, tá? Ouvir. Deixar a coisa, sabe? E entrando o input, tá? Input, você colocando, né, pra dentro, ok? O inglês falado, o som do inglês, as pessoas falando, ok? Vamos lá aqui. Esse a gente também tem um. Tem um também que é similar. Don't put the cart before the horse. Ou seja, não coloque a carroça na frente do cavalo. A gente fala, acho que não coloca a carroça na frente do burro, né? Boi não. Põe o boi na frente do carro, né? Não. O carro na frente do boi. O carro na frente do boi. O boi sim tem que estar na frente para puxar, né? Mas o que eu lembro... O que vocês lembram aí de alguma dessa aí? O que eu lembro, ó, você não vai colocar a carroça na frente do burro ou a carroça na frente do cavalo. É isso que eu lembro, tá? Então, quando você vai fazer as coisas já precipitadas, você já quer começar do fim pro começo, enfim, você sabe bem o significado disso. Então, eles falam, don't put the cart before the horse, ok? Vamos repetir, então? Don't put the cart before the horse. Ok? Eu vou falar um pouquinho mais devagar, que essa é uma frase um pouquinho maior, para você falar mais vagarosamente. Depois você vê de novo o vídeo, pratica mais, tá bom? Don't put the cart before the horse. Good job, bom trabalho. Opa, essa. Sabe aquela em português que fala assim, ó, aqui é o que eles falam, ó, o que vai, volta, né? Vamos dizer se eu fosse traduzir ao pé da letra. Sabe aquilo aqui se faz, aqui se paga? Você plantou, você vai colher, tá? Se você souber outra aí que tem esse sentido, tem algum comentário sobre isso? Não, eu adoro essa frase aí. Tá? Porque realmente, o que se planta, se colhe. A gente não pode, né? Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Ou seja, plantou laranja, vai colher laranja. Então, em inglês, quando eles querem falar isso, né? Tá vendo uma maldade, alguém tá falando, poxa, a pessoa tá fazendo isso comigo, ó. Tá plantando, vai colher. Aqui se faz, aqui se paga. Então, em inglês é what goes around comes around. Vamos repetir? What goes around comes around. Very good, very good. Essa, eu quero que vocês me falem se tem alguma. Opa, já tá aqui. São só 20 mesmo. Só não, bastante, né? Olha, você vai arrasar. Qualquer uma dessas que você usar, ok? Você vai deixar, ó, estrangeiro assim, ó. Não perca a oportunidade de usar, hein? Não tenha medo, não. Olha, cada expressão que eu aprendo, você sabe que eu fico caçando gente, procurando para usar. Eu quero usar. Eu fico... Claro, você tem que usar na ocasião, né? Você não vai cavar a ocasião, fingir uma ocasião, não. Mas eu sou assim, eu aprendo uma coisa, não vejo a hora de encontrar alguém para falar aquilo, tá? Essa daí é o seguinte... Às vezes, por exemplo, você tá falando, sei lá, você tá falando mal do seu chefe, não, porque meu chefe, não sei o quê. Quando você olha assim, quem tá aqui atrás é o chefe. Aí você pensa, né? Nossa, eu devia ter ficado com a boca calada, não é? Eles falam colocar o pé na boca, tá? Então, é tipo assim, eu deveria ter colocado o meu pé na boca, ou seja... Assim, se não ia sair as palavras, né? A boca ia ficar o pé lá e você não ia falar. Ou seja, não devia ter falado isso, falei demais. Eu não sei
Comentem aí se tem alguma coisa mais similar no português, assim, mais parecida com esse significado, tá? Então, eles falam colocar. Então, o que eu coloquei, ó, colocar meu pé na minha boca, mas você poderia falar colocar o seu pé na sua boca. Ah, ela devia ter colocado o pé dela na boca dela, enfim, tá? Então, algum Ou simplesmente comentário? colocar o pé na boca, né? Colocar o pé na Você boca. meter o pé na boca. Meter o pé na boca, tá? Mas aqui eu coloquei colocar meu pé na minha boca, tá bom? É como se eu dei o fora, eu deveria ter colocado meu pé na minha boca. Então vamos repetir? Put my foot in my mouth. Very good, very good. Ah, essa daqui, ó, tipo assim, espera, vai com calma, sabe? Quando a pessoa tá sai atropelando ou sai fazendo alguma coisa assim. E eu lembro que em 2000, no ano de 2000, em julho de 2000, eu estava nos Estados Unidos, tá? E uma amiga americana, esse casal estava na casa deles, hospedada, e ela me ensinou hold your horses, tá? Ai, quando ela me ensinou, eu falei, gente, eu preciso encontrar uma maneira, alguém para falar isso em alguma situação. E acontece que nós fomos de carro, o marido dela, ela e eu, e ele fez uma brincadeira, tipo assim, com o carro assim, tipo, vou sair a 200 por hora, imagina. Um casal assim maravilhoso, aqueles que seguem regra, sabe? Que faz direitinho. Mas quando ele fez o sabe? Eu falei, hold your horses! E aí, nossa, ela caiu na risada, porque ela tinha me ensinado. E eu não vi a hora. Eu, opa, espera aí, se segura, calma aí. Né? E ele também, aí caiu ele na gargalhada, eu na gargalhada, e ficou, né? Então, hold your horses. Por exemplo, eu posso também estar dando uma aula e o aluno já falando lá do final. Ah, mas eu tô na página, sei lá, 10 e o aluno falando, peraí, e essa observação na página 20? Eu, hold your horses. Calma aí, espera, calma lá, né? Vai devagar, já vou chegar lá. Então, é nesse sentido. A gente tem alguma... calma lá, sei lá, alguma... Bom, enfim, se tiver alguma similar que você lembra em português, coloca aí nos comentários, tá? Ou no chat, se você estiver ao vivo, ou nos comentários, né? Se você estiver vendo no gravado. Aliás, só para relembrar, você que está ao vivo aqui conosco, quando eu falar bye, se a, clica aí no link do Zoom que está no primeiro comentário do YouTube ou afixado aí no chat e vem para o Zoom conosco para praticar. E se você está vendo no gravado, saiba que toda terça-feira às 18 horas, do horário de Brasília, tem uma super aula de inglês e depois você pode vir para o Zoom para tirar dúvidas, praticar comigo ou com o Prof. Riva e ainda se divertir, ok? Então você que está aí no Insta, no Face, já corre aqui que já estou terminando a aula para você já ficar preparado para entrar no Zoom, ok? Então vamos repetir? Hold your horses. Very good, very good. E a última, tá? Que eu sei assimilar que nós temos em português, né? Quando você fala que uma coisa custa o olho da cara, que é super caro, né? Então, tem gente, eu já vi gente falando assim, nossa, isso vai me custar um rim, né? Eu já vi gente falar isso, tá? Se você tiver uma similar em português, comenta aí, né? Se você tá ao vivo aqui no chat ou se você tá no gravado, põe aí no comentário se tem alguma outra que você conheça nesse sentido. Mas quando uma coisa custa muito caro, eles falam cost an arm and a leg, tá? Custa um braço e uma perna, tá? E nós falamos que custa o olho da cara, tá? E aí já tem gente falando que vai me custar um rim, enfim. Eu ouvi alguém falar alguma coisa assim, ai, socorro, se passa mal, vai para um hospital nos Estados Unidos, você te custa um rim. E realmente, custa caro, tá? Talvez custe até os dois. Talvez custe os dois rins, tá? Então, porque não tem saúde pública no geral nos Estados Unidos, a salvo uma outra cidade, tá? Então, vamos repetir e vamos fechar com chave de ouro, não com chave de fenda. Vamos repetir. Cost an arm and a leg. Very good, very good. Então, olha, só para relembrar, vamos lá, eu quero terminar com um fundo musical.
Então, olha só, para você que está ao vivo, já sabe, tô te esperando no Zoom. É só clicar no link. Assim que eu falar bye, see ya. Não é para clicar antes não, hein? Hold your horses, tá? Hold your horses. Não é para clicar lá agora. Espera terminar aqui, tá? Então, para você que está ao vivo, eu te espero no Zoom. E você que está vendo no gravado, toda terça, às 18 horas, tem uma super aula de inglês, que é sempre prática, divertida, descontraída, enfim, para deixar teu inglês na ponta da língua. Então, eu espero você na próxima aula, tá? Os que estão ao vivo, os que estão vendo no gravado, então, toda terça, às 18 horas, ok? Então, agradeço por você me acompanhar até aqui. Já se inscreva no canal, se não é inscrita, nas minhas mídias sociais, ok? Então, te agradeço por você me acompanhar até aqui e te vejo na próxima aula. Thank you very much. Bye. See ya.